Aí, como que faz pra aprender kanji? É melhor focar em aprender kanjis ou em aprender palavras, hein? Quando que você tem que começar a aprender kanji? Cola aí que hoje eu vou responder tudo isso. Domo, Tarayamada no Yamada Taro desu. Esse é o terceiro vídeo da série Baka Demônio Hongo wa Dekiru, onde eu tô mostrando tudo o que eu fiz pra aprender japonês sozinho e chegar no nível que eu tô hoje. No vídeo passado eu falei que pra ficar bom no japonês, na real você tem que ficar bom em 6 habilidades diferentes, e que essas habilidades, apesar de estarem relacionadas, evoluem num ritmo diferente e precisam ser praticadas de forma independente. Agora isso vai ficar mais claro, mano, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu aprendi a ler e a escrever. Pera aí, Taro, o título do vídeo é Como Aprender Kanji. Que clickbait safado é esse, mano? Então, mano, é clickbait, mas não é safado não. Vê o vídeo inteiro que vai fazer sentido, porque se liga. Quando você começa a aprender japonês, você aprende que tem 3 sistemas de escrita que são usados ao mesmo tempo, né? O hiragana, o katakana e o kanji. Por isso, não tem como eu mostrar como que eu aprendi a ler e a escrever em japonês sem mostrar como que eu aprendi kanji, tá ligado? Principalmente porque o kanji é um dos maiores pesadelos de quem tá aprendendo japonês. Todo mundo fica reclamando, tipo, aprender kanji é complicado porque cada kanji tem várias maneiras de ler e não sei o que. A real é que aprender kanji é trabalhoso, né? Você vai ter que se dedicar, não tem milagre. Mas não é pra ser complicado. O problema é que a maioria aprende o kanji de uma forma super aleatória, tá ligado? Tipo, sem fundamento nenhum, sem estrutura nenhuma, sem lógica nenhuma, sem direção nenhuma. E aí é claro que vai ficar mais difícil. Eu perguntei lá no meu Instagram como é que vocês estão aprendendo kanji e recebi umas respostas absurdas, tá ligado? Tipo, eu até me assustei um pouco, porque vocês fazem uns negócios tão diferentes que eu fiquei tipo, mano, sem curso nem apostila eu fiz um esqueminha tão de boa pra aprender aqui. Como é que os caras conseguiram chegar nessa gambiarra maluca? Então bora que hoje eu vou te mostrar como que é esse esqueminha de boa que eu usei pra aprender. Mas antes já sabe, né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Quem não estiver inscrito no canal vai continuar fazendo gambiarra maluca pra aprender kanji, então não vacila, hein? E lembrando que essa série tá sendo feita graças ao apoio da galera lá em tamiya8mada.com/apoio. Se você gosta do conteúdo do canal, cola lá e vira um apoiador também, beleza? Então bora lá. Antes de mais nada, você precisa entender muito bem o que é que eu quero dizer com leitura e escrita. Se liga, quando eu falo de leitura, né, basicamente, o que eu tô falando é de você ter a capacidade de reconhecer que determinados elementos gráficos, né, como por exemplo as letras do alfabeto ou os kanjis e os kanjis do japonês, correspondem a uma determinada combinação de sons. E a escrita é o contrário, é você saber que para reproduzir graficamente uma determinada combinação de sons, você tem que usar, né, uma combinação X de elementos gráficos. Só isso, mano. Eu não tô falando aqui de compreender o que tá escrito, eu não tô falando aqui de conseguir interpretar o que tá escrito, porque essa é uma outra habilidade. Que bagulho mais nada a ver, mano. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, ler e escrever sem necessariamente compreender é uma coisa super comum que acontece em todos os idiomas. Eu vou te provar isso usando o português, mano. Vamos supor que você esteja lendo um texto lá e aí de repente aparece uma expressão tipo um indivíduo pusilânime. Aí você fica tipo, um indivíduo pusilânime? O que é isso, mano? Porque você não sabe o significado da palavra pusilânime. Mas mesmo sem saber o significado da palavra, como você sabe ler, você conseguiu reconhecer que essa combinação de elementos gráficos, né, dessas letras, correspondem à combinação de sons que formam a palavra pusilânime. E aí você pode anotar essa palavra num papel para pesquisar depois, ou ir no Google e escrever a palavra pusilânime para buscar o significado. Você ainda não sabe o que significa pusilânime, mas você sabe que para representar graficamente os sons que formam essa palavra, você tem que usar essas letras. Aí depois, né, pesquisando o significado da palavra, é que você vai conseguir entender que um indivíduo pusilânime é um maluco arregão, né? Um cara covarde. Ou seja, compreender é uma etapa que vem depois que você consegue ler e escrever. E se você não soubesse ler e escrever, você também não ia conseguir aprender o significado da palavra numa situação dessa. Então, mano, o que você tem que entender disso tudo, e presta bastante atenção porque é um bagulho extremamente importante, é que quando a gente vai aprender alguma coisa, né? Que nem no caso aprender japonês, primeiro a gente tem que focar em aprender coisas que vão possibilitar que lá na frente a gente consiga aprender mais e melhor. Por isso, quando a gente tá começando a aprender japonês, né, no comecinho, é muito
muito mais esquema desenvolver a habilidade de ler e escrever do que necessariamente entender o que está escrito. Porque quanto mais você conseguir ler e escrever, mais portas você vai abrir depois para conseguir aprender o significado daquilo que você leu e aí melhorar o seu vocabulário, né? Melhorar a sua capacidade de usar o japonês. E foi exatamente isso que eu fiz, mano. No começo eu busquei ficar bom em conseguir ler e escrever com velocidade e precisão, porque eu sabia que no longo prazo, quanto mais eu conseguisse ler, mais eu ia conseguir aprender. Aí beleza, agora que isso já ficou bem claro, se liga como que eu fiz para aprender. E eu vou focar em mostrar como que eu aprendi o kanji, beleza? Se você quiser aprender tudo sobre hiragana e katakana, como ler, como escrever, qual é a lógica por trás do uso dos kanas, a origem dele, como é que faz a conversão de palavras estrangeiras para o japonês e pá, é só pegar meu livrão Top Kana, o guia definitivo de hiragana e katakana. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então cola lá, beleza? Então, bora lá. Como que eu aprendi kanji? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar um pouco para entender o que é o kanji e como que ele funciona. Eu não vou ficar falando sobre isso porque eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, então eu vou deixar o link aqui, vai lá e assiste depois. Mas aí, por ter pesquisado direitinho, eu aprendi um esquema que agilizou muito pro meu lado, mas que os cursos e as apostilas normalmente não ensinam, que é o seguinte: grande parte dos kanji já indica como que é uma das leituras dele. Isso acontece porque a maioria dos kanjis tem uma parte que mostra o tipo de conceito que ele representa, né? E outra parte que mostra qual que é a leitura dele. Por exemplo, o kanji de cobre é formado por essa parte aqui, né? Que indica que é um metal, e por essa daqui, que mostra que a leitura é do. Mas Tarô, como é que você sabe que essa parte indica que deve ser lido como do? Simples, mano. Essa parte, sozinha, né, é um kanji bem mais simples e uma das leituras dele também é do. E aí olha como é um esquema da hora. Vários outros kanjis que tem essa parte também tem do como uma das leituras válidas, mano. Então você já deve estar entendendo mais ou menos o que eu fiz, né? Eu aproveitei essa característica dos kanjis e organizei para aprender começando pelos mais simples, né? Porque aí já ia ficar mais fácil para eu aprender os kanjis mais complicados depois. Então, basicamente, eu fiz o seguinte: eu organizei mais ou menos uns 2.000 kanjis para começar, né? Que é um número mínimo legal. E aí eu pesquisei para ver a ordem dos traços de cada kanji e qual que era a leitura mais comum dele. Aí todo dia eu ia lá e aprendia uns 10 kanjis, focando em reconhecer a leitura mais comum e em aprender a escrever seguindo a ordem dos traços. E aí eu revisava também, né, os kanjis dos dias anteriores e tal para ir fixando. Mas na real, se eu fosse começar a aprender japonês hoje, eu faria uma coisa mais fácil ainda. Eu usaria o Anki, né, um programa grátis de repetição espaçada, só para gerenciar as revisões e eu nem ter que ficar me preocupando com isso. Eu sempre falo que o Anki não deve ser a base para o seu estudo do japonês, né, mas que se você souber usar direitinho, ele pode ajudar bastante. Por isso é o que eu recomendo que você faça. Usa o Anki para fazer a gestão das suas revisões aqui dos kanjis e tal, para que você não tenha que ficar se preocupando. Ah, será que eu já vi esse kanji? Será que eu não vi? Não sei o que, beleza? Então, pega lá uma lista de kanji, organiza por ordem de traço, aí vai lá, coloca no Anki junto com a leitura mais comum e a ordem da escrita e pronto. Tá, mas onde que eu vou arranjar uma lista de kanjis organizadas por número de traços, mano? E como é que eu vou descobrir qual que é a leitura mais comum deles? Eu não sou vidente, ô maluco. Eu já liberei uma lista com mais de 2.000 kanjis organizados por ordem de traço para quem apoia o canal com pelo menos R$5 lá no tameia8mada.com/apoio. Mas se você não quiser dar uma força pro canal, você pode pesquisar na internet que você vai achar listas de kanji também, tá ligado? E aí você pode ir organizando manualmente de acordo com o número de traços. Você vai conseguir aprender da mesma forma, beleza? Aí, pra descobrir qual que é a leitura mais comum dos kanjis, hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Você pode ir, por exemplo, lá no Dictionary.org e escrever assim: o kanji, asterisco, interrogação, espaço, hashtag common. Aí o site vai puxar as palavras mais comuns que usam aquele kanji e aí é só você bater o olho, né, e ver qual que é a leitura que se repete mais. E aí pronto, mano. Tendo isso, você só vai ter que ficar todo dia praticando a leitura e a escrita dos kanjis até aprender. Não tem segredo, é só isso mesmo. E ó, pra você não ter desculpa, eu vou liberar um modelo de folha pra praticar kanji de graça, beleza? É só colar no link que tá na descrição. Mas se liga, essa é só a primeira parte do que eu fiz pra aprender a ler e escrever. Lembra que eu falei lá que muita gente acha que kanji é complicado porque pode ter várias leituras e tal? Então, aprender a leitura mais comum é uma forma da hora de começar, porque vai te ajudar a conseguir meio que chutar
como que é a leitura das palavras que combinam kanji com bastante acerto. Então é uma forma da hora de você pelo menos conseguir reconhecer o kanji para depois poder buscar mais facilmente a palavra no dicionário, o que vai fazer com que você consiga aprender bem mais rápido, porque você não vai ficar perdendo tempo tentando descobrir os kanjis e tal. Mas você também tem que aprender a leitura correta das palavras, mano. É por isso que esse papinho que o pessoal fica de tipo, é melhor aprender kanji individualmente, aí o outro vai lá e fica, não, é melhor aprender kanji nas palavras e tal, nunca fez sentido pra mim, mano, porque eu aprendi das duas formas. Mas beleza, como que eu fiz pra aprender a leitura correta das palavras? Simples, mano, eu lia pra caramba e ia aprendendo a leitura das palavras conforme elas iam aparecendo. Por exemplo, mano, eu tava lendo lá de boa e aí apareceu essa palavra aqui. E aí eu fiquei tipo, nunca vi essa palavra aqui antes, hein? Mas tem um monte de kanji, quando tem essa parte aqui é lido como do, e quando tem essa parte aqui é lido como ka. Aí eu ia lá no dicionário e escrevia os kanjis pra ver se eu conseguia achar a palavra. Opa, nesse caso aqui a leitura é doka mesmo. Então eu já consegui chutar a leitura da palavra logo de cara, mesmo sendo a primeira vez que eu tô vendo ela na vida. Top, não perdi tempo nenhum, bora continuar. Aí eu continuei lá lendo e pá, e de repente apareceu essa outra palavra aqui. E aí de novo eu fiquei tipo, opa, não sei como é que lê essa palavra aqui, mas eu sei que esse kanji aqui pode ser lido como do. Então eu vou fazer uma gambiarrinha aqui. Vou colocar do pra aparecer o kanji e depois eu vou escrever o di. E aí eu consegui escrever a palavra rapidão. E opa, essa palavra aqui não é doji não, é onadi. Beleza. Consegui conferir a leitura correta, vou aprender essa leitura aqui. E aí eu fui fazendo assim, aprendendo a leitura dos kanji e usando isso como base para aprender a leitura das palavras. E aí é claro, se você quiser, você pode até colocar as palavras no Anki também, só para ir dando aquela reforçada e tal, mas você tem que lembrar que o principal é você sempre se expor bastante ao japonês, beleza? Mas tipo, se liga, eu não tô falando que você tem que esperar primeiro aprender 2000 kanjis para depois começar a ler, não é isso não. Você tem que ler bastante desde o começo, tá ligado? O ponto é que se você der um gás forte nos kanjis que nem eu fiz, com o tempo o negócio começa a ficar na velocidade da luz, tá ligado? Porque quanto mais kanjis eu aprendia, mais eu conseguia aprender a leitura correta das palavras com facilidade. E aí quanto mais palavras eu aprendia a ler e escrever de forma correta, mais rápido eu conseguia ler o texto. E aí quanto mais rápido eu conseguia ler o texto, mais eu conseguia me expor a novas palavras para aprender mais coisas. É por isso que eu falei lá no primeiro vídeo da série que aprender a ler e escrever os kanjis e os kanas não é aprender japonês. É uma coisa que você já tem que fazer antes para que depois você consiga aprender japonês. Então esquece esse papinho aí que o pessoal tem de ficar aprendendo kanji aos pouquinhos, tá ligado? Seguindo o ritmo das apostilas e dos cursos e tal. Tem que meter a cara e tirar pelo menos uns 2000 da frente logo no começo. A hora certa de começar a aprender kanji é no primeiro dia, mano. Se você decidiu que quer aprender japonês, então já tem que começar a aprender kanji. Não tem escolha. Beleza, Tarô, então deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu tenho que arranjar uns 2000 kanjis e organizar por ordem de quantidade de traços, certo? Isso. Aí depois eu tenho que aprender a ler e a escrever esses kanji, certo? Isso. E aí eu também tenho que ler bastante coisa para complementar o conhecimento e aprender outras leituras dos kanjis da forma que eles aparecem nas palavras, certo? Isso. Beleza, aí fazendo isso eu já vou conseguir ficar bom no japonês? Calma, mano, se liga. Só aprender a ler e escrever não é o bastante, porque a vida real não tem legenda. Por isso, pra você ficar bom no japonês, tão importante quanto aprender a ler e escrever é você aprender a ouvir e a falar. Mas esse é assunto pro próximo vídeo, então se inscreve no canal aí pra não perder nada e é nóis que voa.